Alguns estão chamando de milagre. Ontem, durante a missa, uma estátua de Nossa Senhora de Guadalupe começou a chorar. Geralmente as estátuas são feitas para permanecerem imóveis, certo? Mas o que dizer quando elas são pegas fazendo o inesperado? Em uma ocasião impressionante, uma estátua de Jesus moveu a cabeça durante uma missa católica no México. Não só isso, mas também se inclinou, movendo o torso e até abrindo os olhos, deixando a congregação completamente chocada. No entanto, esse é apenas um dos muitos momentos em que estátuas religiosas parecem ganhar vida, deixando os fiéis com inúmeras perguntas. Vimos uma estátua pequenininha de apenas 25 centímetros que começou a se mexer em sua vitrine. E então decidimos montar uma câmera em time-lapse para ver se estávamos presenciando um milagre. Acompanhe-nos enquanto contamos 20 momentos incríveis em que estátuas ao redor do mundo fizeram o impensável. 20. Estátua de Jesus descendo da cruz. Imagine-se sentado na igreja durante uma missa solene no México, quando, de repente, uma estátua de Jesus parece mover a cabeça. A congregação congela, incerta se está presenciando um milagre ou uma ilusão estranha. Alguns fiéis afirmam que viram a cabeça da estátua virar ligeiramente, enquanto outros garantem que também perceberam um leve movimento no torso. Diante desse suposto milagre, muitos caíram de joelhos, sentindo uma forte presença divina. Por outro lado, céticos presentes questionam se tudo não passa de uma ilusão óptica causada pela iluminação ou até uma cena manipulada de forma inteligente. Para os que estavam lá, porém, a experiência foi profundamente real, deixando todos emocionados e maravilhados. O que torna essa situação ainda mais interessante é o fato de eventos como esse já terem sido relatados em diferentes partes do mundo, provocando os mesmos debates entre fé e ciência. Seria um milagre genuíno, um sinal vindo do alto, ou apenas uma ilusão? O que você acha? 19. A estátua do Cristo Redentor. A estátua imponente do Cristo Redentor, ou o Redentor, fica majestosa no topo das montanhas do Rio de Janeiro, sendo uma das imagens de Jesus Cristo mais reconhecidas globalmente. Sua grandiosidade é visível de praticamente qualquer canto da cidade. Dada sua enorme dimensão e proeminência, qualquer movimento significativo não passaria despercebido. Recentemente, um vídeo foi divulgado mostrando um detalhe curioso. Os olhos do Cristo parecem se mover de um lado para o outro. Esse movimento, ainda que sutil, é intrigante, pois sua escala faz com que uma mudança assim seja quase impossível de notar para quem está lá embaixo. A gravação que capta esses leves movimentos oculares adiciona um toque de mistério à figura já imponente do Cristo. Seria uma ilusão provocada pela luz, uma montagem elaborada ou algo mais profundo? 18. A estátua viva de Saltillo. Na mística cidade de Saltillo, no México, um novo capítulo sobrenatural surgiu para adicionar ainda mais mistério ao folclore local. Imagine-se em uma missa solene em uma igreja antiga, onde feixes de luz atravessam as janelas de vitrais ornamentados, lançando um brilho etéreo pelo local. Em meio a essa atmosfera de paz, uma simples câmera de celular capturou algo que impressionou o mundo. Ao focar em uma modesta estátua de Cristo, a câmera revelou uma cena surreal. Os olhos de pedra da estátua pareceram ganhar vida, olhando diretamente para a câmera com um realismo assustador. Para alguns, parecia que o olhar da estátua podia atravessar suas almas. A princípio, céticos descartaram o fenômeno como um mero jogo de luz e sombra, mas quando os olhos da estátua se fecharam de forma deliberada, qualquer dúvida foi desfeita. Isso se tornou mais do que uma simples ilusão óptica, tornando-se uma exibição profunda e inquietante de fé. Pessoas de todo o mundo passaram a viajar para Saltillo para testemunhar essa extraordinária estátua, atraídas por seus olhos incrivelmente realistas e a reverência que ela inspira. 17. Estátua de Cristo inclinando a cabeça. Durante uma procissão solene, algo inesperado deixou muitos sem palavras. Enquanto os fiéis carregavam uma figura sagrada de Cristo pelas ruas, um evento inacreditável ocorreu. A estátua, que geralmente permanece imóvel, inclinou sua cabeça suavemente, quase como se estivesse respondendo a uma força invisível. O momento foi capturado por câmeras, e o vídeo rapidamente se espalhou, gerando debates em todo o mundo. Analisando cada quadro, alguns questionam se seria um truque de luz ou um movimento despercebido dos que carregavam a estátua. O fato de que os portadores pareciam alheios ao movimento só adicionou mais mistério à situação. Para os fiéis,
O leve gesto da figura de Cristo é visto como um sinal divino, um gesto sutil e poderoso da presença de Deus. No entanto, céticos questionam, colocando em questão a fronteira entre a fé e a razão. 16. A estátua de Maria piscando. Foi em um momento completamente inesperado que a estátua da Virgem Maria, conhecida por sua habitual serenidade e imobilidade, surpreendeu a todos ao parecer piscar seus olhos. Aqueles que estavam presentes ficaram atônitos ao testemunharem o que parecia ser um gesto de reconhecimento da estátua para com os fiéis reunidos. O evento foi capturado em vídeo e rapidamente compartilhado nas redes sociais, onde viralizou e gerou debates intensos entre crentes e céticos. Para muitos devotos, o movimento dos olhos da Virgem Maria foi visto como um sinal milagroso, um lembrete reconfortante de sua presença em tempos de adversidade e desafios. Eles acreditam que o suposto piscar é uma manifestação da Virgem, uma forma de transmitir sua compaixão e apoio aos que a veneram. Desde o evento, peregrinos de várias partes do mundo têm viajado até o local para ver a estátua e, possivelmente, vivenciar o fenômeno com seus próprios olhos. Para eles, essa experiência vai além do simples ato de observar a estátua. É uma tentativa de se conectar mais profundamente com o divino, buscando conforto espiritual em um mundo onde a fé muitas vezes é testada. Além da interpretação religiosa, há quem veja a manifestação como um momento de verdadeira transcendência. Para esses fiéis, o simples piscar dos olhos da estátua representa um símbolo de esperança, um milagre que fortalece suas crenças e reafirma a presença da Virgem Maria em suas vidas. Por outro lado, céticos e especialistas em ciência oferecem explicações mais racionais para o fenômeno, sugerindo que o movimento percebido poderia ser uma ilusão de ótica. Eles argumentam que o piscar pode ser causado pela forma como a luz incide sobre a estátua, criando a aparência de movimento. Outro grupo de críticos levanta a possibilidade de um defeito mecânico ou até mesmo um truque de engenharia, especialmente se a estátua tiver algum mecanismo oculto ou se tiver sido modificada ao longo do tempo. Alguns cientistas sugerem que uma combinação de fatores físicos e psicológicos pode levar as pessoas a interpretarem eventos comuns como milagres. O efeito psicológico, conhecido como pareidolia, por exemplo, nos leva a ver rostos ou expressões onde não há nenhuma, tornando possível que o movimento aparente nos olhos da estátua seja apenas uma interpretação humana diante de um fenômeno que já estava lá. Entretanto, mesmo entre os céticos existe o reconhecimento de que, independentemente de ser um milagre ou um fenômeno explicado pela ciência, o impacto espiritual e emocional desse tipo de evento não pode ser subestimado. Para aqueles que estavam presentes, o piscar da Virgem Maria representa uma experiência profundamente transformadora, algo que vai além do que as palavras ou as explicações podem abranger. Esse evento extraordinário também toca em temas mais amplos, como a relação entre fé e razão, e como esses dois mundos frequentemente colidem quando tentam interpretar o inexplicável. O piscar da estátua da Virgem Maria, seja ele um milagre, uma coincidência ou uma ilusão, tornou-se um símbolo de fé e maravilha, atraindo pessoas de todas as origens e crenças, todas em busca de algo que possa trazer paz e esperança aos seus corações. Dessa forma, a estátua da Virgem Maria que piscou os olhos continua a atrair atenção e a evocar reações intensas e variadas, transformando-se em um ícone de espiritualidade e mistério que permanece viva no imaginário popular e na devoção dos fiéis. 15. A estátua de Jesus acenando a cabeça na igreja de Santa Ana. Na igreja de Santa Ana, um evento extraordinário aconteceu em um dos dias mais importantes do calendário católico, a Sexta-feira Santa. Era um momento de profunda reflexão e oração, em que os fiéis se reuniam para relembrar o sacrifício de Jesus Cristo. A estátua de Jesus, comumente guardada em um caixão de vidro, havia sido posicionada no centro da cerimônia, como em outras ocasiões. No entanto, algo incomum chamou a atenção dos presentes. Durante o avanço da missa, a estátua de Jesus começou a mover sua cabeça lentamente, acenando de forma gradual e quase deliberada. A princípio, apenas alguns notaram, mas em pouco tempo, os murmúrios de surpresa se espalharam pela igreja. O que no início parecia ser um mero movimento imperceptível, logo se transformou em um foco de atenção, com muitos fiéis observando com espanto enquanto a estátua continuava a fazer esses acenos suaves.
Para muitos presentes, o movimento da cabeça foi interpretado como um sinal divino, uma resposta às orações e aos cânticos que enchiam o espaço sagrado. O simbolismo do movimento naquele contexto solene foi intenso, especialmente em um momento que já é marcado pela introspecção e pela lembrança do sofrimento e da ressurreição de Cristo. Ao ver o aceno, alguns fiéis descreveram ter sentido uma paz profunda, como se o próprio Jesus estivesse abençoando e confortando cada um ali presente. A gravação do evento se espalhou rapidamente nas redes sociais e foi amplamente debatida por fiéis e céticos. Para muitos, a ideia de que uma estátua poderia responder fisicamente às preces de uma congregação era inspiradora, um verdadeiro milagre que reafirmava sua fé. Por outro lado, céticos buscaram explicações racionais. Alguns especialistas em fenômenos visuais e mecânicos sugeriram que o movimento poderia ter sido causado por uma pequena vibração na base da estátua, talvez devido aos cânticos ou aos passos dos fiéis durante a cerimônia. Outra hipótese seria uma imperfeição na estrutura da estátua ou até uma peça solta, que poderia ter permitido o movimento da cabeça com o mínimo de impulso. Apesar das análises e das possíveis explicações científicas, a imagem da estátua de Jesus acenando a cabeça naquele momento sagrado permanece profundamente impactante. Para os que acreditam, pouco importa a razão científica. O movimento foi um sinal claro de que suas orações foram ouvidas, uma manifestação divina que continua a inspirar devoção. E para a congregação de Santa Ana, este momento se tornou um marco na história da Igreja, um milagre que eles compartilham com orgulho e emoção, transmitindo a história para aqueles que não puderam estar presentes. 14. Nossa Senhora de Guadalupe chorando lágrimas de óleo. Em uma pequena igreja católica no estado do Novo México, nos Estados Unidos, a estátua da Virgem Maria, conhecida como Nossa Senhora de Guadalupe, atraiu atenção mundial devido a um fenômeno impressionante. Relatos indicaram que a estátua começou a derramar lágrimas, o que inicialmente comoveu e intrigou os fiéis. Ao investigar mais a fundo, os oficiais da igreja perceberam que as lágrimas, na verdade, eram uma mistura de óleo de oliva e perfume, uma substância chamada crisma, tradicionalmente utilizada em rituais de unção e consagração na Igreja Católica. A aparência dessas lágrimas brilhantes, que se assemelhavam muito a gotas de água, criou a ilusão de que a estátua estava realmente chorando, o que intensificou ainda mais o mistério e a devoção dos visitantes. Ainda que houvesse uma explicação material, a composição do líquido reforçava o simbolismo divino do evento, já que o crisma é uma substância sagrada e utilizada para abençoar e purificar. Por essa razão, o fenômeno foi interpretado por muitos como um sinal de que a Virgem Maria estava tentando transmitir uma mensagem especial, possivelmente de conforto e paz em um mundo conturbado. Para os mais céticos, no entanto, a presença do crisma na estátua pode ser explicada por processos naturais, como a condensação de substâncias que possam ter sido aplicadas anteriormente, ou até mesmo algum tipo de mecanismo oculto, embora não tenha sido encontrado nenhum dispositivo na análise inicial. O padre José Surra, inicialmente cético, revisou as gravações das câmeras de segurança que mostravam o líquido escorrendo dos olhos da estátua e, impressionado, acabou convencido da significância espiritual do acontecimento. O fenômeno atraiu centenas de peregrinos e visitantes de diferentes regiões, todos ansiosos por ver a estátua com seus próprios olhos e tocar nas lágrimas sagradas que desciam do rosto da imagem. O evento não só aumentou a devoção local, como também atraiu a atenção de especialistas em teologia e símbolos católicos que apontaram que, embora tais fenômenos sejam raros, já existem registros históricos de estátuas que aparentavam derramar lágrimas em momentos de grande sofrimento humano. Mais do que uma simples curiosidade, esse evento renovou a fé de muitas pessoas, que interpretaram as lágrimas como um chamado à reconciliação e à compaixão. 3. A estátua chorosa de Elan. Na pequena e pacata cidade de Elan, no México, um fenômeno extraordinário chamou a atenção dos moradores, e em pouco tempo, do país inteiro. Dentro de uma modesta igreja, a estátua da Virgem Maria, normalmente serena e imóvel, surpreendeu a todos quando lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto. As notícias sobre o evento se espalharam rapidamente, e, logo, uma multidão de pessoas se reuniu para presenciar o suposto milagre. Muitos descrevem ter visto um brilho avermelhado nos olhos da estátua, o que adicionava ainda mais mistério ao acontecimento.
Para Victor Ramos, uma das primeiras pessoas a testemunhar o fenômeno, não havia dúvidas de que se tratava de um sinal divino, especialmente após um ano difícil em que mais de 700 mortes violentas haviam ocorrido na cidade. Para ele e muitos outros, as lágrimas da Virgem Maria eram uma mensagem clara de compaixão e uma súplica pela paz em uma comunidade profundamente abalada pelo luto e pela violência. Esse sentimento foi amplamente compartilhado por outros moradores, que viam nas lágrimas da santa um pedido para que todos buscassem um caminho de amor e harmonia. Entretanto, como em muitos desses casos, também houve céticos que tentaram fornecer explicações racionais. O professor Luigi Galelli, especialista em ciências ambientais, sugeriu que a estátua poderia estar absorvendo umidade do ar devido às condições climáticas locais e, posteriormente, liberando essa umidade de forma que se assemelhasse a lágrimas. Ele explicou que, em ambientes com alta umidade e temperaturas variáveis, o fenômeno de absorção e liberação de água em materiais porosos, como o gesso, é possível. Ainda assim, essa explicação não convenceu a todos, especialmente aqueles que estavam presentes e sentiram uma conexão espiritual inegável com o evento. A comoção causada pelo fenômeno foi tão grande que o Vaticano enviou uma equipe de especialistas para investigar o ocorrido, assim como havia feito em outro caso semelhante na Argentina, em 2018. A chegada de representantes da Igreja trouxe ainda mais atenção para o fenômeno, e muitos acreditavam que a confirmação da autenticidade do milagre pelo Vaticano só fortaleceria a fé da comunidade e atrairia ainda mais peregrinos para o local. Enquanto alguns buscavam respostas científicas, outros se concentravam no impacto espiritual que a experiência proporcionava, acreditando que, independentemente da explicação, as lágrimas da Virgem Maria representavam um lembrete de sua presença e proteção. Para aqueles que viram as lágrimas de perto, o fenômeno significava muito mais do que uma simples curiosidade. Representava uma renovação de esperança em um período sombrio, e para muitos o milagre trouxe a sensação de que não estavam sozinhos em suas dores e dificuldades. Desde então, a igreja onde a estátua permanece se tornou um local de peregrinação, com devotos de todas as partes buscando conforto e respostas junto à figura materna da Virgem Maria. 12. Estátua de Jesus em 7 palavras. Seja você um devoto fiel ou um cético, é difícil ignorar o movimento inquietante da estátua de Jesus em 7 palavras, que aconteceu durante a Semana Santa de 2019. Esse evento ficou marcado como um dos mais estranhos e desconcertantes já registrados na igreja, especialmente por sua ocorrência em uma data tão significativa para a fé cristã. A estátua de Jesus, que geralmente se mantinha em uma postura solene, parecia inclinar a cabeça como se fosse guiada por uma força invisível, surpreendendo todos que estavam presentes. Enquanto alguns observadores atribuem o movimento a causas naturais, como uma brisa suave ou um mecanismo desgastado na estátua, outros preferem acreditar que presenciaram algo místico, talvez uma manifestação de ressurreição ou até uma intervenção divina. A escolha da data, Sexta-feira Santa, adiciona um elemento de mistério e profundidade ao evento, pois é um dia dedicado ao sofrimento e ao sacrifício de Jesus Cristo. Para os fiéis, o movimento da estátua foi visto como um símbolo da presença de Jesus naquele momento sagrado, um sinal de que ele realmente estava ali, respondendo às orações dos que se reuniam para homenageá-lo. À medida que o vídeo do movimento se espalhava nas redes sociais, a reação do público variava de admiração a ceticismo. Especialistas em arte sacra e em engenharia propuseram explicações mecânicas e técnicas para o ocorrido, sugerindo que a idade da estátua e a estrutura do ambiente poderiam ter contribuído para o movimento. Alguns até argumentaram que o peso da cabeça ou a posição da estátua poderia ter favorecido o leve deslocamento, mas essas explicações não foram suficientes para tranquilizar os que acreditaram presenciar um milagre. Independentemente da explicação, o evento marcou profundamente os fiéis de 7 palavras. Para muitos, o simbolismo por trás do movimento é mais importante do que qualquer explicação lógica, pois ele reafirma a presença do divino e a possibilidade de uma conexão direta com Jesus. Desde aquele dia, a igreja passou a receber um número crescente de visitantes, todos atraídos pela história e pela esperança de vivenciar algo tão extraordinário e transformador. 11. A estátua com olhos vivos na capela de adoração perpétua.
Outro evento sobrenatural que atraiu grande atenção ocorreu na Capela de Adoração Perpétua de Nossa Senhora dos Anjos, em Cleveland, Ohio. Nesta ocasião, o foco estava em uma estátua de Jesus Cristo com uma aparência incrivelmente realista, capturada em vídeo por dois fiéis profundamente comovidos. No vídeo, os olhos da estátua parecem ganhar vida, elevando-se com uma intensidade que desfaz a linha entre a escultura e a realidade. Os detalhes dos olhos são tão minuciosos e impressionantes que muitos comentadores chegaram a sugerir que eles poderiam ser reais, dada a precisão e a profundidade do olhar. A habilidade artística por trás da estátua é indiscutível, a ponto de fazer qualquer um acreditar que os olhos poderiam piscar ou até se mover para seguir as pessoas que se aproximam. Este evento ganhou comparações com a estátua viva de Saltillo e levantou debates sobre até que ponto a arte religiosa pode capturar o espiritual de maneira a nos fazer duvidar de nossa percepção. A escultura em si, vista como uma obra-prima, trouxe ainda mais fascinação, e muitos questionam se sua criação foi inspirada por uma energia divina. Assim como outros eventos extraordinários, o vídeo captado na capela foi amplamente discutido nas redes sociais, e tanto fiéis quanto céticos expressaram suas opiniões sobre a natureza do evento. Muitos acreditam que tal movimento só poderia ter sido motivado por uma presença divina, enquanto outros sugerem que a emoção dos fiéis e a atmosfera da capela poderiam ter contribuído para a percepção de um movimento inexistente. Mesmo assim, para aqueles que viram os olhos da estátua ganharem vida, o efeito foi inegável e impactante, deixando uma marca de reverência e mistério em suas almas. Dezembro. Estátua da Virgem Maria chorando em Honduras. Além do conhecido episódio de Nossa Senhora de Guadalupe, outro evento notável aconteceu em Honduras envolvendo uma estátua da Virgem Maria. Uma família local compartilhou que, logo após adquirir a imagem em 2014, algo inacreditável começou a ocorrer. A estátua começou a derramar lágrimas. Esse evento deixou a família profundamente emocionada, pois interpretaram as lágrimas como um sinal divino de proteção e cuidado. Ao divulgar o ocorrido, rapidamente a notícia se espalhou pela comunidade e logo centenas de pessoas começaram a visitar a casa, buscando testemunhar o milagre. Com o passar do tempo, a fama da estátua aumentou tanto que a família decidiu transferi-la para um local mais acessível, permitindo que um público maior pudesse testemunhar as supostas manifestações de lágrimas diárias. O fenômeno atraiu não apenas devotos, mas também pesquisadores e curiosos, todos desejosos de entender se aquilo era um milagre ou uma reação natural do material da estátua. Para muitos, independentemente da explicação, o fenômeno é um sinal da presença divina. 9. Estátua de Jesus piscando e movendo os lábios. Em um vídeo intrigante, uma estátua de Jesus parece piscar os olhos e mover os lábios de forma tão realista que gerou discussões e teorias conspiratórias. Alguns céticos sugerem que poderia ser apenas um ator muito bem disfarçado, posicionado estrategicamente dentro da estrutura da estátua para pregar uma peça. Contudo, o que chama a atenção são os movimentos sutis e calculados que a estátua faz. Os olhos piscam de forma ritmada e os lábios se movem levemente, como se Jesus estivesse prestes a sussurrar uma mensagem. Essas manifestações, capturadas em vídeo, desafiam a crença popular e abrem portas para várias teorias. Há quem acredite que o espírito de Jesus teria momentaneamente animado a estátua para transmitir algo importante. Para outros, os detalhes meticulosos da escultura são uma evidência de arte avançada, talvez aprimorada com tecnologia, o que gera uma ilusão tão poderosa que quase nos convence de que a estátua realmente está viva. 8. Jesus Cristo movendo a cabeça. No México, em 2016, uma estátua de Jesus segurando uma cruz junto a seus discípulos começou a se mover de uma forma impressionante. Ao contrário de outros eventos em que as estátuas realizam movimentos mais sutis, esta movia a cabeça repetidamente, como se estivesse participando das orações fervorosas dos fiéis ao seu redor. Muitos viram o movimento como uma manifestação direta de Cristo, enquanto outros se perguntaram se algum tipo de espírito poderia estar habitando a estátua. Para os crentes, a cabeça balançando era uma resposta visível às preces do público, um sinal de que Jesus estava ali, compartilhando aquele momento de adoração. O movimento contínuo, que desafiava explicações simples como o vento ou uma falha mecânica,
deixou muitos atônitos e levou a discussões sobre o possível significado do evento. Esse fenômeno permanece sem resposta, mas os relatos deixaram uma marca permanente na memória de quem testemunhou. 7. Milagre ou mecanismo? Algumas estátuas são feitas com tanto realismo que o nível de detalhe chega a confundir as pessoas. Em uma igreja, uma estátua de Jesus Cristo parecia tão autêntica que seus olhos pareciam se mover. A precisão dos detalhes era tamanha que alguns acreditam que o milagre foi uma criação moderna, utilizando tecnologias avançadas para dar a ilusão de um Cristo vivo. Por outro lado, há quem levante teorias religiosas, afirmando que, se tais eventos são reais, podem não ser ações de Deus, mas sim manifestações de entidades espirituais. A Bíblia, segundo alguns religiosos, adverte sobre o perigo da idolatria, e alguns creem que Deus não usaria uma estátua para se comunicar com os fiéis. Para eles, o fenômeno pode ser um alerta para que a devoção esteja voltada diretamente a Deus e não a representações físicas. De qualquer forma, essa estátua continua a provocar reflexões entre fiéis e céticos. 6. O despertar das estátuas de Buda. No dia 27 de fevereiro de 2012, algo espetacular ocorreu em um centro budista durante uma reunião com o abade Tongchu. Com mais de 100 pessoas presentes, várias estátuas de Buda, normalmente estáticas, começaram a realizar movimentos sutis, como piscar, mexer os lábios e até simular respiração. Os assistentes testemunharam uma cena inesquecível, vendo os peitos das estátuas se expandirem e contraírem, e até os dedos se mexendo de forma inexplicável. Um participante descreveu ter visto uma luz azul misteriosa surgir atrás de uma das estátuas, intensificando o mistério do evento. Os vídeos feitos na ocasião mostram essas movimentações, e os presentes relataram sentir uma energia única e indescritível. Céticos argumentam que poderia se tratar de um tipo de ilusão coletiva, mas as gravações persistem como prova do que muitos consideram ser uma manifestação espiritual sem precedentes. 5. O mistério de 1992. Um vídeo raro e perturbador gravado em 1992 mostra uma estátua de Jesus deitada em um caixão que, de repente, move a cabeça e até os músculos faciais. O vídeo, gravado em uma época em que era muito mais difícil manipular digitalmente imagens, chocou os que assistiram. Os movimentos são sutis, mas tão detalhados que parece que a estátua ganhou vida por um breve momento. Desde então, o vídeo foi analisado e discutido extensivamente, com alguns defendendo que o movimento foi real e sem manipulação, enquanto outros acreditam que poderia ser uma ilusão muito bem elaborada para a época. Para muitos crentes, este é um dos vídeos mais convincentes de que um milagre realmente aconteceu. 4. A estátua animada de Sai Baba. Entre as estátuas mais veneradas do mundo, a de Sai Baba é símbolo de amor e paz. Certa vez os visitantes notaram que a estátua parecia se mexer, especialmente os ombros, fazendo com que o pano sobre eles escorregasse. Inicialmente acreditou-se que a movimentação era causada por um ajuste mal feito, mas o pano continuou a deslizar como se uma força invisível o empurrasse. A estátua parecia até mesmo rolar os ombros, desafiando as leis da física. Enquanto alguns acreditavam que Sai Baba manifestava sua presença espiritual, céticos tentaram justificar o fenômeno com argumentos físicos, mas muitos não conseguiram explicar a energia que parecia emanar da estátua. Esse evento continua a atrair devotos, que veem ali uma prova de que a essência de Sai Baba permanece viva entre eles. 3. O milagre do leite na Índia. Em 1995, um fenômeno inexplicável envolvendo uma estátua do deus hindu Ganesha fez o preço do leite disparar em várias regiões da Índia. Em vídeos, os devotos oferecem leite para a estátua, que aparentemente o absorve, em vez de deixar o líquido escorrer. Esse fenômeno causou grande repercussão e debate, com cientistas sugerindo que a estátua poderia ter absorvido o leite por conta do material poroso ou pelo efeito de capilaridade. Para os devotos, no entanto, o fenômeno não exigia explicações científicas. Tratava-se de uma intervenção divina, uma prova da presença do deus Ganesha. Esse evento, conhecido como o Milagre do Leite, permanece vivo na memória religiosa e é frequentemente discutido como um exemplo de manifestação divina em objetos sagrados. 2. A estátua piscante do templo Linin.
Em um vídeo controverso gravado no templo Linin, na China, uma estátua da figura budista Guan Yin parece abrir e fechar os olhos repetidamente. Apesar de a qualidade do vídeo não ser perfeita, o movimento dos olhos da estátua é claro o suficiente para despertar discussões sobre a autenticidade do fenômeno. Alguns críticos sugerem que o vídeo poderia ser uma ilusão causada pela iluminação, ou até um defeito na gravação, mas outros afirmam que o movimento contínuo desafia explicações simples. Durante a gravação, o som de sinos de templo contribui para a atmosfera espiritual, e muitos acreditam que presenciaram um raro momento de manifestação divina. A estátua piscante continua sendo um símbolo de mistério e fascinação para aqueles que creem e uma fonte de curiosidade para os céticos. 1. A estátua Neb-Sanu. No Museu de Manchester, uma antiga estátua egípcia conhecida como Neb-Sanu, datada de 4.000 anos, começou a girar por conta própria dentro de sua vitrine. A rotação constante, sempre durante o dia, fez muitos acreditarem que o artefato estava amaldiçoado, especialmente porque a estátua é uma oferenda ao deus Osíris. Campbell Price, egiptólogo do museu, sugeriu que o movimento poderia estar relacionado com a destruição da múmia que a estátua deveria proteger. Para investigar o fenômeno, os funcionários do museu instalaram câmeras que mostraram que a estátua se movia gradualmente durante o dia. Físicos sugeriram que as vibrações dos passos dos visitantes poderiam estar causando o movimento. Mesmo com uma explicação científica plausível, o fascínio pela história da estátua permanece, combinando mistério arqueológico com uma aura sobrenatural. Essas histórias de estátuas aparentemente vivas nos fazem refletir sobre a linha tênue entre o que entendemos como realidade e o que consideramos milagroso. Para os devotos, esses fenômenos reforçam a crença na presença do divino, oferecendo consolo e renovando a fé em tempos de adversidade. Para os céticos, cada movimento, lágrima ou olhar tem uma explicação racional. Seja uma ilusão de ótica, um efeito de luz ou até uma falha na estrutura das estátuas. Independentemente de como interpretamos esses fenômenos, uma coisa é certa: eles despertam fascínio, curiosidade e, muitas vezes, uma sensação de mistério que parece além da compreensão humana. Essas estátuas, sejam vistas como simples esculturas ou como veículos de manifestações sobrenaturais, conectam as pessoas a algo maior, seja a fé em uma força superior ou o interesse em entender o inexplicável. Enquanto a ciência e a religião tentam, cada uma a seu modo, explicar o impossível, o mais importante é o impacto profundo que essas experiências têm sobre os que testemunham. Esses momentos de assombro nos lembram de que, em um mundo que parece cada vez mais explicável, ainda há espaço para o mistério e a maravilha. E você, o que acha desses eventos? São manifestações divinas, ilusões ou apenas coincidências curiosas? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe essa jornada intrigante com amigos e familiares. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal para mais histórias surpreendentes como essa. Obrigado por nos acompanhar e até a próxima!